Muito bem. Então, estamos aqui hoje para retomar os nossos encontros. Nós estamos fazendo esses encontros uma vez por mês. Existem as datas já pré-definidas. Se você não tem essas datas agendadas, eu faço aqui um desafio para você deixar agendadas essas datas, para que não tenha conflito. Eu, às vezes, sinto que as nossas programações, e a gente pensa nessas programações, pensa no conteúdo, elas são programações que têm a sua importância. E, às vezes, eu fico achando que fica assim, fica em stand-by. Se não tiver outra programação, eu vou na programação da igreja. Se a minha avó me chamar para ir tomar um chá da tarde, eu vou tomar um chá da tarde com a minha avó. Mas eu estou falando isso que não é para vocês, estou falando isso para aqueles que não vieram. Você que veio, você fez a melhor escolha, e isso para mim é um bom sinal, poder saber que você escolheu estar aqui, escolheu falar sobre casamento, sobre relacionamento, que talvez seja o nosso maior desafio. Nós aqui, os casados, nosso maior desafio é o casamento. Temos o desafio com os filhos, mas os filhos também, eles têm um tempo com a gente, depois eles crescem, ganham autonomia e seguem a sua vida, e eu e a Dani, nós vamos ter que se engolir, até o fim das nossas vidas, até que a morte nos separe. Eu gosto da tia Esther quando ela fala assim, que nunca pensamos em separação, mas a Dani com certeza já pensou em me matar várias vezes, E o casamento tem muito dessa dinâmica, Duas pessoas diferentes, duas histórias, duas tradições, culturas, e quando se unem, começam a criar uma outra história, e cada um tem o seu jeito de fazer as coisas. Então, a gente precisa falar sobre casamento, precisa, muitas vezes, fazer uma revisão, dar uma avaliada em como estamos, porque as nossas vidas são muito corridas e eu vejo que a gente vai levando a vida e vai, às vezes, cuidando de tanta coisa e a gente esquece de cuidar do nosso casamento, que é aquele que é uma parte mais importante da vida, das nossas vidas. Hoje, nós vamos continuar, então, seguindo com esse tema, os segredos do casamento saudável. Tudo isso que eu estou aqui repartindo com vocês a cada mês, faz parte da leitura desse livro, do mesmo título, Segredos de um Casamento Saudável. Se você procurar na Amazon, você consegue achar. E eu gostei da maneira como ele sintetiza aqui, sistematiza os temas, e eu tenho seguido a ideia do livro, e a gente tem trabalhado juntos, então. Nós começamos, se você não esteve aqui em algum dos encontros, com uma primeira parte. Começamos lá em março. Falamos sobre os fundamentos do casamento. E que todos nós precisamos entender que o nosso casamento, ele é uma construção. Nós vamos edificar e construir esse casamento, mas para isso ele precisa ser apoiado, ele precisa estar de alguma maneira alicerçado sobre uma base. E quando eu olho para isso, qual é a base que eu entendo para os nossos casamentos? O texto de Mateus, do Sermão do Monte, Jesus ele traz esse alerta. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Aqui, de uma maneira simbólica, nós podemos entender também que os nossos casamentos, eles têm essa necessidade de ser alicerçados na rocha. Nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós temos um nome para essa rocha. A rocha é o próprio Cristo, Jesus, e temos que nos fundamentar nesta rocha, buscar nele permanecer. Eu gosto também do texto de João. Se você permanecer em mim e eu em você, você dará muitos frutos, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Imagina que, então, não só o casamento, mas todas as nossas vidas, elas precisam ser vidas que permanecem em Jesus. Aquilo que a gente faz, toda a nossa chamada, a vocação, porque sem Jesus, nós não vamos conseguir. Nós vamos
desistir, nós vamos acabar muitas vezes como essa casa construída sobre a areia, não vai suportar as pressões, porque o fato é que não importa a base nesse caso, existe uma coisa em comum, a chuva, o transbordo dos rios, os ventos fortes, ou seja, a vida machuca, e a gente precisa estar bem preparado para enfrentar as dificuldades que a vida vai nos trazer. Depois, nós chegamos numa segunda parte, quando nós falamos um pouco mais sobre a comunicação no casamento, trouxe algumas dicas de como a gente precisa se comunicar, falamos de nível de casamento, né? A nível de comunicação, aquele nível 1, aquele bem informal, oi, tudo bem, aquela conversa de elevador, até um nível mais profundo, onde nós podemos, inclusive, entender o que a pessoa está nos falando, mas também a gente sente o que ela está falando, há uma conversa empática. A frase que eu separei diz assim: não pode haver boa relação se não há boa comunicação. Nós precisamos ter um tempo que seja na semana para conversarmos com o nosso cônjuge, para colocar a conversa, né, para fora. A gente sente, em algum momento, precisamos estar, de alguma maneira, tendo essa oportunidade. E isso é um desenvolvimento, da gente estar sentando, conversando. No começo, talvez, o nível de comunicação vai ser bem básico mesmo, de informação, contar do dia ou alguma coisa da semana, mas conforme a gente vai conversando, a gente vai tendo oportunidade de abrir o coração e falar dos nossos sentimentos. Nós não podemos cortar a comunicação no nosso casamento. Ele precisa acontecer para que exista uma boa relação. A terceira parte, que foi o nosso último encontro, nós falamos então dos conflitos no casamento. Toda intimidade gera atrito, e todo atrito gera calor. Então, não tem como, a coisa vai ferver, em alguns momentos a gente vai, né, ficar irritado, vai perder as estribeiras e vamos ter ali dificuldade. Mas nós precisamos entender que o conflito é crise. E a crise pode nos conduzir ao perigo ou à oportunidade. Nós é que escolhemos. Toda crise é uma oportunidade de rever conceitos, de repensar, de reavaliar. Por que aconteceu isso? Por que nós chegamos a esse ponto? Vamos arrumar as coisas, vamos refazer, vamos começar de novo. Sempre há uma oportunidade. Então, nós não podemos simplesmente permitir que a crise se instale. É preciso a gente atacar essa crise. E, às vezes, o atacar a crise vai ser importante a ajuda de outros, de terceiros, a ajuda de um conselheiro, uma conselheira, a ajuda de um pastor, a ajuda de outros terapeutas, psicólogos, enfim. Nós não podemos, muitas vezes, nos acostumar e achar que as coisas são assim mesmo. Deixa assim, né? Amanhã passa. Passa, mas volta. E vai voltando cada vez mais, né? Com mais intensidade. Então, aqui fica uma dica para você. Se você perdeu algum desses encontros, nós gravamos e editamos, e todos esses 3 encontros, eles estão no nosso canal no YouTube. Você pode procurar lá, Casamento Saudável, e você vai encontrar a primeira, a segunda e a terceira parte. Muito bem. Hoje, nós entramos, então, na quarta parte. O fundamento do amor. E para falar desse tema, hoje pela manhã, eu buscando fazer um devocional, eu fui confrontado com um versículo que a gente conhece muito. Quase que todos vocês, eu acho que com 99% de chance, conhecem esse versículo de cor. E eu não estava, na verdade, planejando trazer esse versículo para esse começo de conversa, mas ele entrou no meu dia hoje. E se ele entrou no meu dia, eu entendi que ele precisava continuar sendo absorvido por mim e repartido. E esse versículo que eu estou aqui trazendo tanto mistério, não é outro senão João 3,16. Vamos ler juntos o que está escrito ali?
Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa versão é a NVT, tá? Então talvez seja um pouquinho diferente daquela que você decorou, mas hoje pela manhã, sentado e lendo a devocional que trazia como destaque esse versículo, eu comecei a entender algumas coisas e que faz sentido quando a gente está falando sobre o fundamento do amor. Porque se nós vamos falar de amor, nós também precisamos ter como referência o amor de Deus. Se queremos ter um exemplo de amor maior, um amor maior é o amor divino, é o amor do próprio Deus, é o amor perfeito. Essa é a nossa referência, esse é o nosso grande, vamos dizer assim, modelo. E olha aqui, por que esse versículo ele se torna tão importante a ponto de que o tempo todo ele é também compartilhado, decorado e transmitido? Porque ele ensina algumas coisas sobre esse amor de Deus. Esse amor de Deus, né, nós vemos na atitude, ele tem uma atitude. Qual é a atitude desse amor? Ele tem uma atitude, um desejo de amar todo mundo. Amar o mundo de uma maneira, da melhor maneira possível. Então tem uma atitude de querer, de alcançar, de repartir, de ser extravagante e de amar o máximo que pode. E só que ele não fica só na atitude. Esse amor promove uma ação. E qual é a ação? Ele dá o seu Filho único. Ele então, o amor, ele tem essa... nós temos que entender que o amor, ele tem que ser uma ação. Ele não pode ser apenas uma fala, eu te amo, mas ele é demonstrado. Então nós vemos a ação. Deus entrega Jesus para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse amor, ele tem um propósito, ele tem um objetivo. E qual é o objetivo? Que todos tenham a vida eterna. Atitude, ação, propósito. Grava essas 3 palavras: atitude, ação e propósito. Quando a gente fala de fundamentos do amor, nós vamos falar de atitude, de ação e de propósito. Quem ama precisa ter atitude. Quem ama precisa de agir. Quem ama precisa de propósito. Ninguém sai por aí amando sem propósito, sem ação, sem atitude. Até tem, mas aquele amor que a gente quer imitar é o próprio amor de Deus. E João 3,16 vai nos ajudar nesse sentido, entendendo esse amor. Amém? Vamos orar? Senhor, abençoa esse tempo que nós vamos ter juntos. Cuida de nós, Senhor, e dá-nos também aqui a iluminação que vem do Teu Espírito, para entendermos, Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, e que o Teu amor, esse modelo de amor perfeito, seja claro e possamos usá-lo para refletir também o amor que nós queremos ter para com os nossos cônjuges. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Agora vamos dar alguns passos para trás e vamos tentar definir o que é amor. Talvez uma definição para amor seja uma das tarefas mais difíceis. Nós vemos, através de João 3,16, que o amor ele pode ser eterno. O amor, Deus é amor. E Deus demonstra o seu amor através de João 3,16, e ele é algo eterno. O amor não é algo efêmero.
não é algo que a gente sente hoje e não sente amanhã. O amor, ele tem uma característica de longevidade, de eternidade. Se você pegar 1 Coríntios 13, diz lá, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Porque a fé e a esperança permanecem conosco enquanto estivermos aqui, mas na eternidade não precisamos mais de fé. Não precisaremos mais de esperança, mas continuaremos sendo nutridos pelo amor. Então, o amor que nós queremos ter, esse amor que queremos repartir e experimentar no nosso casamento, tem muito a ver com esse amor eterno. Mas, muitas vezes, nós acabamos buscando outros tipos de amores. E a nossa sociedade, principalmente, é uma sociedade que gosta de definir o amor. E define o amor através das canções. Quem aqui não conhece uma canção de amor? Quem aqui já não cantou, né, uma canção que fala sobre amor, que já não embalou o seu próprio namoro numa dessas canções com o seu artista preferido? Então, existe uma cultura que, principalmente através da música e através das canções, da poesia e da arte, tenta definir o amor. Mas a gente percebe que o amor é algo que todos nós, de alguma maneira, experimentamos. E a sociedade, ela busca materializar esse amor. Eu peguei uma frase do livro que diz assim: em nossa sociedade, é muito difícil encontrar a essência própria do amor. É certo que se fala muito de amor e que é o tema principal da maioria das canções. Mas esse é um enfoque errado, influenciado por uma motivação egoísta, que busca, acima de tudo, a satisfação pessoal. Se você começa a olhar as letras da música a partir dessa interpretação, você começa a perceber que, de fato, muito daquilo que nós expressamos tem a ver com um sentimento que é sincero, mas que tem a ver conosco, com um desejo nosso, com um querer nosso, não necessariamente com o querer do outro. E olha que interessante, porque se eu for para a Bíblia, o texto onde nós temos a melhor definição de amor, 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 7, diz assim: o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. É outra definição de amor. É uma outra maneira de nós entendermos o amor. Mas esta definição é uma definição que se enquadra o próprio texto que nós lemos anteriormente, de João 3,16. O próprio amor de Deus. Deus é paciente, Deus é bondoso. Deus não é ciumento nem presunçoso. Deus não é orgulhoso nem grosseiro. Deus não exige coisas que sejam à sua maneira. Ele não é irritável nem rancoroso. Deus não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Deus nunca desiste, nunca perde a fé. Deus sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Você é capaz de colocar o seu nome no lugar de amor? Entender o desafio que é expressar esse tipo de amor, e sim, esse amor que tem atitude, que mostra ação e que tem propósito. Percebe que é um nível muito mais hard, que nós estamos buscando através desse amor de Deus. O que vai me mostrar através desse versículo é que o amor, ele envolve palavras que muitas vezes não encontramos nas canções. Palavras como compromisso, decisão,
fidelidade, entrega, vontade. Ontem eu acompanhei um casal da nossa igreja que foi se casar no civil. Na verdade, é o segundo casal, em menos de 30 dias, que está, de alguma maneira, assim, buscando se regularizar. E a gente tem feito um cuidado pastoral, e esse casal foi ontem regularizar o seu casamento, e deu esse passo, indo até o civil lá e registrando o casamento. E eu gostei muito da juíza de paz. Ela, além daquilo que ela tinha que fazer, que era ler todo lá, né, a certidão de casamento, ela também fez com que o casal trocasse as alianças. E ao trocar as alianças, ela fez o papel de um pastor, que ela fez assim: você promete, fulano? Você promete amar a fulana na saúde e na doença, na alegria e na tristeza? E ela foi falando, até que a morte os separe. Aí a pessoa fala sim, então ela falou assim, então coloca a aliança no dedo dela. E o que significa isso? Porque essa é, de fato, um desejo de amar a pessoa. Amar alguém é muito mais do que uma simples emoção. Amar alguém é uma escolha. Amar alguém tem a ver com uma racionalidade que muitas vezes ela está até contaminada pelo encantamento, pela paixão. E no início das nossas vidas, né, a gente é apaixonado, a gente dá risada de tudo, tudo é engraçado, tudo é bonito. Mas é cientificamente provado que essa paixão dura os 3 primeiros anos do casamento. E a partir daí, meu amigo, se não há uma decisão mesmo, se não há uma atitude, se não há um propósito, o casamento não vai para frente. É o casamento que a gente vê dos artistas. Já viu os artistas se casando? Casa-se pela paixão, pelo desejo, enquanto aquilo faz sentido. A hora que não faz mais sentido, então descasa. E não se preocupa com as consequências. Mas quando o amor que nós queremos e fundamentamos é um amor que ele precisa ser mais do que um tema emocional. O amor que dura para sempre não é aquele que se recebe, mas sim aquele que, acima de tudo, se entrega, doa-se de forma incondicional. O amor, então, é um conceito dinâmico. Deve se adaptar às diferentes etapas da vida e da própria relação. Nós mudamos, o meu cônjuge muda, os nossos filhos mudam, o nosso ambiente muda. E a gente precisa entender que vamos ter o desafio de continuar amando essa pessoa, mesmo que tudo mude. Então é preciso inteligência, é preciso vontade, é preciso atitude. Amor maduro demanda respeito, liberdade, aceitação, intimidade, capacidade de perdoar. E nós vamos falar um pouquinho disso já já. O amor, então, é esse conceito dinâmico que se desenvolve e amadurece. O meu amor hoje que eu tenho pela Dani é um amor diferente do que eu tinha por ela há 25 anos atrás. Era um amor ainda muito imaturo. Eu tinha desejo de ficar com ela, de namorar com ela, mas não entendia nada do que é o que eu sou hoje. O que eu sou hoje é muito diferente. Amar a Dani hoje exige de mim maturidade, exige de mim racionalidade, exige de mim vontade. Porque as coisas mudam, a dinâmica das nossas vidas muda. E nós precisamos entender isso. Eu acho que muitas vezes a gente quer voltar àquele amor da paixão, mas dificilmente vamos ter. Vamos ter, assim, momentos em que a gente se reaquece, que a gente se sente mais
amado e mais amoroso, mas o fato é que é um desafio continuar amando a mesma pessoa o tempo todo. E vai precisar de nós, que nós nos desenvolvamos esse amor, e esse amor precisa ser um amor maduro. Um amor que resista às tempestades, resista às mudanças. E isso é muito importante. Por isso, aqui vem uma preposição. Amor é uma coisa a dois. Satisfazer as necessidades de amor do parceiro não é opção, é uma responsabilidade. A responsabilidade de cada um dar 100% para que a relação funcione. Então, amar não é uma coisa que eu faço sozinho. E nós, casados, temos a oportunidade de experimentar esse amor de maneira mais completa. Mas como é isso? É oferecendo, satisfazendo, cuidando, suprindo, dando 100%. E eu estava estudando essas lições esses dias, e às vezes as dinâmicas lá em casa não contribuem para a gente amar 100%. Mas eu pensava assim, 100%, Fábio, 100%. Porque a gente fala assim, não. Quanto que é a média para passar de ano? 6. Então vamos amar 60%. Não? Jesus se entregou 60% na cruz por nós. Deus entregou 60% do seu amor por nós. Deus entregou tudo. Então eu preciso também entregar tudo. Eu estou olhando para vocês e não tem ninguém aqui que é namorado, que é noivo, a não ser o Henrique lá em cima. Então nós aqui, nós não temos outra escolha, a não ser amar 100%, a dedicar 100% das nossas vidas em favor do outro. Ah, Fábio, 100%. Ah, mas e 100%? Não tem mais e nem menos. O amor, ele implica ação. Atos são amores e não boas intenções. Atreva-se a fazer mudanças, a fazer surpresas, a romper esquemas para demonstrar o amor do seu parceiro. Saia da zona de conforto. Mexa-se. Ouse. Faça algo diferente. Porque se você não fizer nada, nada vai acontecer. Tem uma frase que a gente usa num programa lá, o Celebrando Recuperação, a gente fez até uma camiseta com esse título. Nada muda se nada muda. Então, se você não está hoje satisfeito com o seu casamento, mude. Mude você. Faça você. Tome iniciativa. Geralmente, numa relação a dois, aquele que tem mais maturidade é o que deve começar a mudança primeiro. Aquele que, de alguma maneira, está mais maduro em Cristo, tem mais sabedoria, conhecimento, esse deve ser o que deve começar. Lembra da história de Jesus com os discípulos, no dia que ele estava reunido com eles na última noite? Não tinha ninguém para lavar os pés? E quem foi que lavou os pés? Jesus chegou e falou assim, Pedro, vamos lá. Quero ver se é bom, não? E ele foi lá, tirou a túnica, pegou a toalha e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Quem mais tem poder, mais serve. Quem mais tem poder, mais serve. Quem mais tem maturidade, é o que tem que primeiro tomar atitude. E essas mudanças devem acontecer. A gente precisa mudar, sair da nossa zona de conforto. Entender essa dinâmica. E assim, gente, o amor, ele não é algo matemático, exato, que você faz alguma coisa e o resultado ele é preciso. Vai precisar, muitas vezes, assim, experimentar, fazer. Ah, isso funcionou, isso deu certo, isso aqui. São tentativas e erros, mas é essa ação, é essa atitude, é o fazer, e é o querer, e as coisas vão caminhando, mas tem que fazer.
Às vezes no meu gabinete as pessoas chegam e chegam decididas a não fazer mais nada. De chegar e falar assim, não, acabou, não tem mais o que fazer. É exatamente isso que as pessoas falam. O amor acabou, até às vezes é a expressão. Mas, o que você fez para que esse amor não acabasse? Se depender de cada um de nós, buscando a maturidade que nós temos em Cristo, sempre tem algo que você pode fazer. Sempre tem uma mudança que podemos fazer. Sempre dá para melhorar. Sempre dá para desenvolver esse amor. Porque o nosso parâmetro é o eterno, é o de Deus. Então, sempre dá para ser melhor. E nós precisamos entender isso. E eu queria aproveitar esse tempo que a gente tem ainda, para dar para vocês alguns ingredientes do amor. Que são, então, algumas atitudes que nós precisamos ter. Essas atitudes que precisam promover as ações e trazer esse propósito. Qual é o propósito? Caso ainda não ficou claro, o propósito é que a gente fique casado para sempre. Vamos até usar aqui o jargão, né, do material lá. Vamos ficar casados para sempre, até que a morte nos separe. Então, se esse é o propósito, eu preciso ter atitude. Então, quais ações eu preciso ter? Então, algumas coisas que eu quero aqui, de alguma maneira, passar para vocês. Pelo menos 6 ingredientes aí dessa receita do amor. Desse amor que não acaba, esse amor que dura para sempre. Primeira ingrediente, aceitação. E aceitação, aqui eu escrevi assim para você, não há casamento de qualidade se não há fé na outra pessoa. E aqui vem também uma outra coisa, fé em você mesmo. Porque isso aqui até é um passo antes, assim, você precisa acreditar em você. Você precisa entender quem é você. Como você se vê. Você se aceita. Você se valoriza. Qual é a sua autoimagem? Nós precisamos ter um conceito saudável de nós mesmos. Ao mesmo tempo, a aceitação é uma relação de reciprocidade como casal. A aceitação da outra pessoa é aceitar a outra pessoa na sua totalidade, aceitando as suas virtudes e os seus defeitos. Já pensou se a gente pudesse só amar a parte que a gente gosta da pessoa? Dani, eu gosto da comida que você faz, eu gosto da maneira como você se veste, eu gosto quando você sorri para mim, mas eu não gosto quando você fica brava. Eu não gosto quando você quer me ensinar a lavar roupa. Eu não gosto quando você não deixa eu fazer do meu jeito. Já pensou se nós tivermos... Eu preciso aceitar a Dani do jeito que ela é. As partes boas e as partes não tão boas. E todos nós temos as nossas dificuldades. Temos as nossas virtudes, mas temos os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas imperfeições. Agora, eu posso ficar olhando o copo meio cheio, o copo meio vazio. Eu posso olhar para aquilo que são os potenciais e focar naquilo. E vamos buscar aquilo que é o melhor. Não ficar tão olhando só, porque às vezes a gente vai ficando tão frustrado com as diferenças que a gente vai... e a gente imagina que a gente está casado com uma pessoa cheia de defeito. Não, porque é isso, porque é aquilo. E a pessoa não é tão defeituosa. Ela tem laços, mas ela também tem coisa boa. É impossível que a pessoa seja aqui um traste. Não. E a gente precisa entender isso. E precisa aceitar, porque... Outra coisa interessante, queridos, que eu tenho que falar para vocês. Assim como eu falei para vocês que tem mudanças que acontecem, tem coisas que também não mudam. E a pessoa, ela é muito aquilo que ela é. E assim, dificilmente ela vai mudar, a menos que aconteça algumas coisas no meio do caminho, tem alguns freio de arrumação lá, algum choque, alguma coisa assim que
né? Mas se não, e tudo indica que no final da vida ainda vai ficar mais rabugenta a pessoa. Aqueles comportamentos que ela tem, aquilo vai ficar ainda mais atenuado não, mas como é que é o contrário? Agravado. Então se prepara, que a coisa ainda vai ficar, né, mais difícil. E a gente tem que aceitar. Aceitação. E a gente tem que colocar fé na outra pessoa. Liberdade. O que significa isso? Quem ama, liberta. Nós precisamos entender que cada um tem o seu direito de ter os seus momentos de independência e intimidade pessoal, para desenvolver os seus projetos. Liberdade e confiança caminham juntos. Cada cônjuge tem direito a seus momentos de independência, desde que se mantenha uma comunicação aberta. Essa coisa assim de que quer fazer tudo junto, que tudo vai fazer junto, não necessariamente. Às vezes cada um também precisa ter os seus espaços, tem os seus momentos a sós. E a gente precisa entender isso. Isso não pode comprometer o casamento, e precisa ser feito com uma comunicação aberta, com diálogo, com trato. Mas às vezes que a gente percebe assim, que as pessoas elas querem controlar o outro. Aí fala, onde você vai? Liga quando você chegar. Liga quando você quer. Tudo bem, tem as questões de perigo, tem as questões que o mundo traz, aí, as aflições. Mas a gente também precisa deixar a pessoa respirar. E às vezes eu vejo que existe também controle, muito controle. E cada um precisa entender que cada um precisa ter o seu espaço. Quando você pega assim a lenha, e você vai botar fogo na lenha em 2 madeiras, você precisa inclusive deixar que elas tenham espaço entre elas, para que haja oxigênio, para que haja ali a queima perfeita da madeira. E às vezes um casamento está sufocado. E isso não é, de fato, amor. Então, o amor, ele precisa ser refletido através dessa liberdade. Desde que não afete ou machuque a relação, desde que se mantenha uma comunicação aberta, que leva sempre em consideração a opinião do cônjuge. Então, aqui também é aquela questão do diálogo. Olha, eu quero fazer isso, estou pensando. Esse tempo atrás eu queria mudar ali o jeito das coisas que eu estava fazendo de esporte. Aí eu conversei com a Dani, porque envolvia inclusive custo. Eu ia sair de uma prática esportiva que não tinha custo, eu ia para uma outra prática esportiva, que ia beneficiar só a mim e não a ela. E eu falei, estou pensando em mudar, o que você acha? E ela começou a fazer várias perguntas, você pensou nisso, pensou naquilo. Então, e eu quero fechar e eu estou pensando, vou fazer isso. E ela, ok, então beleza. Então, e eu tenho combinado, então tem aquilo que eu vou fazer e eu vou fazer a prática. Ela não vai fazer comigo, mas eu vou fazer e eu preciso fazer e está tudo combinado. Porque, muitas vezes a gente também fica achando que tudo tem que fazer junto. Outro ingrediente, sacrifício e sofrimento. Como ingrediente básico do amor, nos ajuda a superar e amadurecer a relação do casal. Não há crescimento sem sacrifício. O mesmo texto que a gente leu diz lá que o amor tudo sofre. O sofrimento é uma consequência natural do sacrifício. Ou seja, não tem como amar alguém sem sacrifício e sofrimento. A gente sempre pensa do lado assim, bonito, né? As canções pouco falam de sacrifício e sofrimento, mas amar a Dani exige de mim sacrifício e sofrimento. Porque ela tem uma linguagem do amor que não é a minha linguagem do amor. E eu quero resolver as coisas amando ela de uma maneira que eu não tenha sacrifício, que é a maneira como eu lido, mas eu tenho que me sacrificar, eu tenho que fazer do jeito dela. Que não é o meu jeito, mas é o jeito dela, então eu me sacrifico. E aí parece que a gente fica assim, cada um num lado
na batalha e fala, se você não fizer do meu jeito, então eu não quero. E a gente precisa aprender a entender que a gente vai fazer as coisas e vai ter sacrifício. Vamos ter que mudar. E sem o sacrifício não há crescimento. Não tem ninguém aqui que não se desenvolveu, que buscou alguma competência que não passou por um tempo de sacrifício, de treinamento, para poder ter algo melhor. E o casamento também. E às vezes a gente precisa entender que precisa passar por esse sacrifício no casamento. Abrir mão de algumas coisas que não vale a pena, que não funcionam. E nós precisamos pensar nisso. Outro ingrediente, disposição para mudanças. É preciso se adaptar a novas situações e buscar delas o melhor. Como eu já falei, o mais maduro deve tomar iniciativa. E o verdadeiro amor toma iniciativa, dá o primeiro passo. Se nós recordarmos de novo, João 3,16. Quem estava com problema? Era a humanidade. Mas quem tomou a iniciativa? Deus. Porque Deus tanto amou o mundo. E nós precisamos, muitas vezes, entender isso, que às vezes eu quero a mudança no meu cônjuge. Mas ele não está entendendo, ou ela não. E você? Então, comece a mudar você. A maioria de nós resiste a mudanças, porque custa nos mudar muitas vezes por hábitos já adquiridos. E principalmente quem já está assim no casamento há mais tempo, há um grande perigo de deixa a vida me levar, a vida leva eu, vamos seguir assim. E aí a coisa vai ficando sem graça, sem gosto. Aí até pela religiosidade continuam juntos, porém separados. Aí cada um começa a ter o seu quarto, as suas coisas. E isso não é mais amor. Aí já acabou o amor, aí virou só uma fachada de um casamento. E o casamento, ele precisa se adaptar, precisa entender que às vezes precisa se ter mudanças, e elas custam. E eu deixei 2 ingredientes aqui, que eu quero também falar um pouquinho mais. Outro ingrediente, o respeito. Respeito no sentido de valorizar, apreciar e, em certo sentido, admirar o parceiro. E aqui a gente tem o texto lá de Efésios que diz, portanto, o homem ame a sua mulher e a mulher trate seu marido com respeito. Eu quero aqui trazer a palavra respeito de uma maneira ampla, tanto para um como para o outro. Ao ponto de nós entendermos que nós precisamos valorizar, apreciar e entender a dignidade da outra pessoa com a qual a gente casou. E respeitá-la. E entendendo, inclusive, por exemplo, que a infidelidade é uma falta de respeito ao compromisso assumido no casamento. Que o consumo de pornografia é uma falta de respeito com o seu casamento. Com qualquer outro tipo de deturpação, de infidelidade, que não precisa ser consumada, porque Jesus mesmo disse que aquele que olha já adulterou. E nós precisamos entender que a gente precisa entender isso assim, que nós estamos sendo infiéis ao nosso casamento. E que é preciso ter respeito. E outra coisa, a falta de respeito é uma forma de violência que pode dar lugar a situações mais graves. Quando você começa a desrespeitar a dignidade da outra pessoa, isso pode chegar até as vias de fato da violência, começa a violência verbal, até chegar numa violência física. E nós precisamos ter respeito um pelo outro. Outra forma de mostrar respeito é ter domínio próprio, controle de si mesmo, não perder a calma. E muitas vezes, quando a gente perde o domínio próprio,
A gente perde a calma, se ira, e aí a gente até usa palavras que a gente não usaria. E a gente machuca a outra pessoa com palavras que vão ficar marcadas no coração dessa pessoa para sempre. E nós precisamos entender e prever essas situações e tratar cada uma, o outro, com respeito. Por último, não poderia deixar de incluir aqui a questão do perdão e da reconciliação. O perdão e a reconciliação como uma consequência do perdão. Porque o que eu quero aqui, no casamento, é que haja perdão e reconciliação. Porque pode ter só o perdão, mas aí cada um segue o seu caminho. E eu estou aqui querendo dizer para vocês que dentro do casamento é preciso incluir o perdão e a reconciliação. É um presente incondicional do amor de Deus e a reconciliação é o novo caminho de esperança que se abre diante de nós. E não é fácil. É preciso maturidade, é preciso vontade e muitas vezes coragem, valentia. Muitas vezes nós guardamos no nosso coração ressentimento. Ressentimento é uma palavra que, se você analisar, é como se você ressente, ou seja, você fica sentindo aquela mesma coisa, e ela não passa. E a gente precisa aprender a lidar com esse ressentimento, e se libertar desse ressentimento. E muitas vezes, tudo isso você não vai conseguir sozinho, vai precisar de ajuda. Vai precisar de um conselheiro, uma conselheira, vai precisar de um pastor, vai precisar de alguém que ajude nesta reconciliação, para que o ressentimento seja eliminado. Para que haja cura. Vai ficar a ferida? Vai ficar ferida. Vai continuar existindo a memória? Vai continuar existindo a memória. Mas você não vai mais sentir. Quando existe perdão, de fato, não existe mais ressentimento. Existe a memória, existe a história, mas ela não te gera mais sentimentos. E é um desafio tremendo. Porque também, quando eu vejo muitas vezes casais chegando no gabinete, dispostos a não perdoar e a não ter a reconciliação. E a gente tem agora, o Conselho Pastoral tem buscado entender e criar uma pastoral que aborde a questão do casamento, divórcio e recasamento. E há um perigo de você começar a querer abrir brechas para considerar a validade do divórcio e do recasamento. Sendo que nós precisamos entender que no princípio, e Jesus fez isso lá quando foi questionado, não ouvistes o que diz a lei? Que não é... que uma vez casado para sempre, o que Deus uniu, não separe o homem. E nós precisamos entender isso como uma lei que nós precisamos obedecer. E como é que a gente vai obedecer isso? Se a gente experimentar o perdão. Se a gente entender a reconciliação. Porque um vai machucar o outro. Eu vou frustrar a Dani. Eu vou, de alguma maneira, irritar que ela não vai querer me ver, nem pintar de ouro na frente dela. E a gente vai precisar resolver esse problema. Teve vezes que eu precisei de ajuda, chamei pastor, bombeiro, SAMU. Mas tem que ter uma atitude. Eu estou lendo bastante sobre a questão de casamento e recasamento. Aí tem um texto que o John Stott
ele fala assim que quando os casais vinham conversar com ele sobre divórcio, ele falava assim, olha, antes de conversar com vocês sobre divórcio, eu quero falar para vocês primeiro de casamento e reconciliação. E eu não vou falar de divórcio nos primeiros 2 encontros. E a gente tem que entender isso. Hoje está muito, assim, fácil a gente ir lá e apertar lá o botão da saída de emergência. E a gente tem que entender que não tem saída de emergência. E a gente tem que seguir em frente, lidar com as crises. E vai ter que ter maturidade, vai ter que ter vontade, vai ter que ter coragem. Conclusão. O amor maduro demanda respeito, demanda liberdade, demanda aceitação, demanda intimidade, capacidade de perdoar, sofrimento, sacrifício e disposição para a mudança. É fácil amar? Não é fácil amar. Sábio era Paulo que dizia assim, se você não é casado, permaneça como está. Né? Mas se você não consegue ficar, né, sozinho e ficar abrasado, então casa. Mas vai precisar de respeito, liberdade, aceitação, intimidade, capacidade de perdoar, sofrimento, sacrifício e disposição para a mudança. Hoje também eu vi um post de uma pessoa que estava celebrando o casamento de muitos anos. Ela colocou uma frase. E aí eu fui atrás dessa frase e descobri que é um poema de uma poetisa que nasceu na mesma cidade que eu, em São José dos Campos. E é um pequeno poema que diz assim, amor com a letra P. Ao longo do tempo, descobrimos que amor se escreve com a letra P. Paciência, paixão, perdão, persistir e permanecer. Só assim descobrirá o amor. Bonito, né? Não sei se ela é uma cristã, mas ela, como alguém sensível, como uma poeta, a Andréia Flor, ela conseguiu traduzir o que significa amar. Paciência, paixão, perdão, persistir e permanecer. Amém? Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse momento que nós tivemos para poder falar sobre o amor, o fundamento do amor. Algo, Senhor, tão precioso e muitas vezes misterioso. Creio que eu mesmo, Senhor, muitas vezes experimento apenas a superfície desse amor. Mas ajuda-me, Senhor, a compreender a profundidade, a extensão do Teu amor por mim e poder também repartir esse mesmo amor que eu tenho, Senhor, por Ti, com a Dani. Poder ali, ó Pai, viver um amor que persiste, um amor corajoso, um amor valente, um amor que tudo sofre, um amor que tudo crê, tudo suporta, tudo espera. E assim também, Senhor, com meus irmãos e minhas irmãs aqui presentes. O Senhor conhece cada história, cada casamento, cada luta, cada vitória, cada dor, cada alegria. Mas o Senhor tem nos dado, Senhor, o Teu amor. Um amor que não para, um amor eterno, um amor que não acaba. E ajuda-nos, ó Pai, a buscar este amor em Ti, buscá-lo em Jesus e repartir um com o outro. Amando, Pai, os nossos cônjuges, como o Senhor nos amou, de maneira incondicional. E que o Senhor cuide, Pai, dos nossos casamentos. Ajuda-nos, ó Pai, dai-nos, Senhor, cada dia mais sabedoria, discernimento, entendimento, para viver o amor que o Senhor já nos entregou. Obrigado, Pai, por esse tempo juntos aqui. E que o Senhor continue falando aos nossos corações a cada instante. Em nome de Jesus. Amém.